Jonas foi um profeta escolhido por Deus para levar uma mensagem importante à cidade de Nínive, que era conhecida por sua grande maldade e injustiça. Deus queria que Jonas advertisse os habitantes de Nínive sobre suas ações, para que eles se arrependessem e mudassem seu comportamento. Mas em vez de obedecer prontamente ao chamado do Senhor, o profeta tomou uma rota inesperada. Ele escolheu fugir da missão que Deus lhe confiou, na esperança de escapar da responsabilidade de pregar aquela cidade. Jonas, em sua tentativa de fugir da missão que Deus lhe havia confiado, embarcou em um navio que partia em direção a Tarsis, uma cidade distante, acreditando que poderia escapar da presença de Deus e de sua responsabilidade como profeta. Ele pensava que, ao se afastar o máximo possível de Nínive, estaria livre do chamado do Senhor. Mas Deus tinha outros planos, e no meio da viagem, uma tempestade terrível e inesperada se abateu sobre o navio. A violência da tempestade foi tamanha que o barco parecia que estava prestes a ser destruído, e os marinheiros ficaram completamente apavorados, temendo por suas vidas. Eles não sabiam o que estava causando tamanha fúria nas águas, mas tinham o discernimento de que aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural. Enquanto a tempestade continuava a atingi-los, os marinheiros, desesperados para salvar o navio e suas vidas, começaram a orar a seus próprios deuses pedindo ajuda. Eles fizeram de tudo para estabilizar a embarcação, jogando mercadorias ao mar na tentativa de aliviar o peso. No entanto, nada parecia funcionar. Sem outra solução, decidiram lançar sortes para descobrir quem entre eles era o responsável por essa calamidade. Foi então que as sortes revelaram que Jonas era a causa da terrível tempestade. Ao ser questionado pelos marinheiros, Jonas confessou que estava fugindo do Senhor. Ele explicou que servia ao Deus dos céus, que criou o mar e a terra, e que a tempestade havia vindo por sua causa. Jonas, percebendo que o mar só se acalmaria se ele fosse afastado do barco, tomou talvez a sua primeira atitude de coragem. Ele se ofereceu para ser jogado ao mar, pois acreditava que isso salvaria os outros. Os marinheiros, relutantes em tomar essa decisão drástica, ainda tentaram remar de volta à terra firme, mas a tempestade estava cada vez mais forte. Não vendo outra escolha, eles finalmente aceitaram a sugestão do profeta, pedindo perdão a Deus pelo que estavam prestes a fazer. Após ser lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, preparado por Deus para cumprir o seu propósito. No escuro e profundo ventre da criatura, o profeta teve tempo para refletir sobre sua desobediência e as consequências de sua fuga. A angústia o levou a clamar a Deus em oração, reconhecendo sua falha e implorando por misericórdia. Foi nesse momento, no ventre do peixe, que Jonas encontrou a verdadeira coragem para se arrepender de coração, escutando a voz de Deus e compreendendo seu poder e compaixão. Ao ser liberto, ele estava transformado, pronto para cumprir sua missão com obediência e fé. Para a surpresa de Jonas, o povo de Nínive ouviu atentamente a sua mensagem e respondeu com profundo arrependimento de seus maus caminhos. Desde o rei, que desceu de seu trono e vestiu-se de pano de saco e se sentou sobre cinzas, até o mais simples dos cidadãos, todos se uniram em jejum. O rei proclamou um decreto, ordenando que nem homens nem animais comessem ou bebessem, e todos clamaram intensamente a Deus, se afastando de suas maldades e injustiças. Foi uma transformação impressionante, mostrando que até os corações mais endurecidos podem ser tocados e transformados pela misericórdia divina, quando há verdadeiro arrependimento. No quarto e último capítulo do livro de Jonas, nos é revelado o motivo que fez o profeta tentar fugir da missão dada a ele por Deus. Após a conversão do povo de Nínive, o profeta se mostrou descontente e muito irritado com o fato de Deus ter poupado a cidade. Ele orou ao Senhor, dizendo que sabia que isso aconteceria, pois Deus é misericordioso, tardio em irar-se e cheio de compaixão. Jonas chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida, pois preferia morrer a viver diante daquela situação. Saindo da cidade, ele se assentou ao oriente dela, fazendo uma cabana para se abrigar, esperando ver o que aconteceria com Nínive. Então, o Senhor fez crescer uma aboboreira para dar sombra a Jonas e aliviar o desconforto do calor. Jonas se alegrou muito por causa da planta. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme que feriu a planta, fazendo-a secar. Em seguida, o Senhor fez soprar um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele desmaiar. Mais uma vez, Jonas pediu para morrer, dizendo que era melhor morrer do que viver.
Deus então questionou Jonas a respeito de sua fúria por causa da planta. Jonas respondeu tão irado, dizendo que preferia a morte. O Senhor, por sua vez, disse a Jonas que ele se preocupava com a planta, que não havia plantado nem cultivado, e que apareceu e desapareceu da noite para o dia. Deus usou isso como exemplo para mostrar ao profeta que ele, o Criador, tinha todo o direito de se compadecer de Nínive, uma grande cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre o bem e o mal, além de muitos animais. Esse capítulo enfatiza a compaixão de Deus por seus filhos, mostrando que sua misericórdia não é limitada a um povo específico, mas que ele deseja que todos se arrependam e recebam sua graça. O livro de Jonas termina de uma maneira incrível. Ele nos revela a profundidade da misericórdia do Senhor. Mesmo quando Jonas se enfureceu, Deus mostrou paciência e compaixão, não apenas com Nínive, mas também com o próprio profeta. O Senhor, em sua infinita bondade, deseja a salvação e o arrependimento de todos, oferecendo uma chance de renovação independentemente de nossos erros. Sua graça é maior do que nossos julgamentos e está sempre pronta para nos restaurar.